Olá, saudações alunos da primeira série do ensino médio. Pessoal, nós vamos começar hoje as nossas videoaulas e na primeira aula nós iremos fazer uma revisão dos principais assuntos que nós vimos ao longo do primeiro bimestre na disciplina de literatura. Então nós iremos ver aqui os principais assuntos estudados na primeira unidade. Esses assuntos são escolas literárias, gêneros literários e elementos da narrativa. Bom, vamos começar com o assunto sobre as escolas literárias, com uma breve introdução. O que seriam as escolas literárias? Como nós vemos aqui no slide, ao ler-se diferentes obras literárias produzidas em períodos históricos diversos, observa-se significativas variações de estilos, perspectivas ideológicas, políticas, religiosas, científicas, temas e gêneros e tipologias textuais. O que está sendo dito aqui? Quando nós analisamos as obras literárias, a gente observa que uma obra literária produzida num determinado momento histórico, por exemplo, uma obra literária produzida no século XII, ela terá características bem definidas. Essas características têm a ver com as variações de estilo, ou seja, como é que os autores escreviam nesse período. Essas características têm a ver também com a questão da perspectiva, ou seja, como era que o homem pensava naquele momento, qual era o regime de governo vigente, qual era a perspectiva religiosa, como se encontrava a ciência naquele momento. Todos esses elementos irão influenciar a produção de uma obra literária. Os temas também, ou seja, qual era o assunto mais discutido pelos autores de um determinado período, os gêneros e as tipologias textuais. Por exemplo, se nós analisamos as obras produzidas no período da Antiguidade, nós vamos perceber que todas elas foram escritas na forma de poemas. Quando nós analisamos a literatura hoje, nós percebemos que poucos autores escrevem poesia, a maioria vão escrever romances ou contos. Ou seja, hoje, o tipo textual mais comum é a prosa. Então, se nós analisarmos uma obra literária produzida no século XII, ela vai refletir características específicas. E se nós formos analisar uma obra produzida, por exemplo, no século XIX ou nos dias de hoje, nós vamos perceber que ela é bem diferente. Essas variações justificam-se, pois entre as obras literárias e o contexto em que são produzidas, existe uma íntima e inextricável ligação. Ou seja, as obras literárias, elas são um fruto do momento em que elas foram produzidas. Elas são um reflexo do momento em que elas são produzidas. É por isso que muitos historiadores, quando vão investigar a história de um determinado período, eles se valem das obras literárias que foram produzidas naquele período. Porque nessas obras literárias, os historiadores vão observar como era que as pessoas pensavam, qual eram as preocupações das pessoas naquele momento. Por essa razão, as obras literárias inserem-se em um determinado movimento literário, também chamado de escola literária. Então, quando nós analisamos um determinado período histórico, esse período pode compreender um século, ou 3 séculos, ou mais, cada período, cada segmentação histórica, nós vamos perceber que havia um estilo preponderante. E quando a gente percebe um estilo preponderante, a gente vai chamar isso de uma escola literária. E as escolas literárias, elas vão modificar ao longo do tempo. Então, num conjunto de séculos, a gente vai perceber que havia uma escola literária que era predominante. Por exemplo, na literatura brasileira, havia um período em que o romantismo era a escola literária adotada pelos escritores. Passando mais alguns anos, a gente vai perceber que os autores vão abandonar o romantismo e vão adotar o realismo. Então, quando nós falamos de realismo, romantismo, classicismo, nós estamos falando de escolas literárias. E cada escola literária ela vai se inserir num contexto temporal, social, histórico específico.
Vamos aqui observar a definição de Márcia Fernandes sobre o que seriam as escolas literárias. Então, Márcia Fernandes vai dizer o seguinte: as escolas literárias são as formas como estão divididas a literatura mediante as características apresentadas em cada uma delas. Essa divisão depende, entre outros aspectos, principalmente dos momentos históricos. Então, quando nós analisamos as obras produzidas num determinado momento, a gente vai perceber que essas obras vão refletir características daquele momento. E quando nós avançamos um pouquinho mais na história, nós vamos perceber novas características, porque a história humana ela é marcada por constantes e significativas transformações. Para a gente entender isso de uma forma mais ilustrada, vamos observar o processo histórico da literatura portuguesa. Ou seja, por quais períodos históricos atravessou a literatura portuguesa. E esses períodos históricos vão ser entendidos como escolas literárias. Vamos começar observando a era medieval, que vai do século XII até o século XV. Portanto, de 1189 até 1434. No período medieval, na literatura portuguesa, a escola literária vigente era o trovadorismo. O trovadorismo, quais eram os textos escritos, né, nessa escola literária? Os textos eram escritos na forma de cantiga, e a gente tinha as cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. O que estava acontecendo no momento em que essas cantigas foram produzidas? Em Portugal, estava acontecendo a consolidação do Estado português. Vocês devem saber que Portugal, durante muito tempo, foi um território que pertencia à Espanha, né? E nesse período, no período medieval, Portugal ele se torna um reino independente da Espanha. E no contexto histórico mundial, o que estava acontecendo? Em primeiro lugar, o feudalismo, que era o sistema econômico da época, o teocentrismo, como vocês devem saber, no período medieval, o pensamento da Igreja Católica era muito forte e definia a forma como o homem percebia a sua realidade, a forma como o homem se relacionava com os outros à sua volta, né? Então, teocentrismo significa que nesse momento os homens tinham uma visão muito espiritualizada da realidade, muito religiosa da realidade. Isso significa que as questões religiosas, ou seja, Deus, estava no centro das preocupações. E também houve nesse período a fundação das primeiras universidades, certo? Então, as cantigas de amor, elas foram produzidas nesse contexto. E esse contexto social, político, religioso, influenciaram profundamente a produção dessas cantigas. Quando nós avançamos um pouquinho mais no tempo, né, ainda na era medieval, né, no período que vai de 1434 até 1527, nós vamos perceber uma mudança. E que mudança foi essa? Foi o humanismo. O humanismo, portanto, já seria uma outra escola literária. As produções literárias desse período foram as historiografias de Fernão Lopes e o teatro amador de Gil Vicente. Observe que já houve uma mudança, né? No período do trovadorismo, que era que vigorava? As cantigas. Já no período do humanismo, que é que vai vigorar? A historiografia de Fernão Lopes e o teatro de Gil Vicente. O que estava acontecendo em Portugal nesse momento? Houve a Revolução de Aves, começaram as grandes navegações e houve a impulsão do comércio. E no contexto mundial, houve a crise do feudalismo, ou seja, esse sistema econômico feudal, ele entra no processo de crise, e daí então vai se iniciar um novo sistema econômico. E também nós vamos perceber que no contexto histórico mundial, houve a travessia, né? A transformação, a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, nesse período que vai de 1544 até 1527, já não é mais Deus que está no centro das preocupações. Agora passa o homem a ser o centro das preocupações. Portanto, essa nova forma de perceber a realidade vai influenciar profundamente a produção literária
desse período. Avançando mais no tempo, a gente vai chegar na Era Clássica, que vai do século XVI até o século XVIII. De 1527 até 1580, qual era a escola literária que era dominante? Era aquilo que se chama de quinhentismo ou classicismo. E os principais autores desse período foram o Sá de Miranda e o Luís de Camões. É nesse período que a gente vai ver o surgimento, por exemplo, das epopeias, a exemplo dos Lusíadas de Luís de Camões, né? O que estava acontecendo em Portugal? Em Portugal houve o Império Português do Oriente, ou seja, Portugal, como ele conseguiu se expandir por meio das grandes navegações, ele era um império, já que ele tinha várias colônias espalhadas pelo continente americano e também pelo continente africano. E no que diz respeito ao comércio, houve o comércio de especiarias, né? Vocês vejam que, nesse momento, o sistema econômico é muito baseado na questão da circulação, da negociação de mercadorias encontradas nas diferentes regiões do mundo. E, no contexto histórico mundial, houve o Renascimento, que foi uma forma de rememoração dos valores culturais e artísticos da antiguidade greco-romana, e nós vamos começar a perceber o surgimento do capitalismo mercantil, ou seja, baseado na circulação e negociação de mercadorias. Esse período vai se suceder a outro, e de 1580 até 1756 nós vamos perceber o surgimento de uma nova escola literária, que nesse caso será o seiscentismo ou o barroco, né? Lembrando que o barroco, quando surge o barroco em Portugal, isso também vai se refletir aqui no Brasil, já que o Brasil já era uma colônia portuguesa, e, portanto, a gente vai perceber brasileiros começando a produzir literatura. Então, no caso aqui, no caso da história brasileira, o barroco é a primeira escola literária do nosso país. E qual era a produção literária desse período? Era a literatura de catequese e também o padre Antônio Vieira. Aqui no Brasil nós tivemos o Gregório de Matos. Contexto histórico português, o que estava acontecendo em Portugal? Domínio espanhol, né? A Espanha passa a dominar o reino português e, portanto, suas colônias, e a gente vai ver a chegada dos primeiros jesuítas às colônias, que tinham como função catequizar os índios. É por isso que a literatura de catequese vai ser uma produção literária desse período. E o contexto histórico mundial, houve o mercantilismo e a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica tentando conter a expansão do protestantismo. Então, observe que a gente está falando aqui de um outro momento histórico e com características bastante diferentes. E essas características vão se refletir nas obras literárias produzidas nesse período. Ainda no período da Era Clássica, de 1576 até 1825, a gente teve o momento do seiscentismo ou arcadismo. O arcadismo já vem a ser uma outra escola literária. E a produção literária desse período foi a literatura neoclássica, que era uma forma de releitura do Renascimento, né? Houve o surgimento das Arcádias, que eram os poemas Árcades, e também a produção do autor português Bocage. O contexto histórico português foi marcado pelos déspotas esclarecidos, isso quer dizer que era um momento em que os reis possuíam autoridade máxima, e, portanto, o que vigorava na Europa era o absolutismo. Nós vamos perceber a presença do Marquês de Pombal, que foi muito importante aqui no Brasil, já que ele expulsou os jesuítas, né, e fez outras coisas, como, por exemplo, estabelecer a língua portuguesa como a língua oficial do Brasil, e, como eu falei, a expulsão dos jesuítas impetrada pelo Marquês de Pombal. No contexto histórico mundial, o que estava acontecendo? O iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento cultural, intelectual, que deu margem, né, deu lastro para a Revolução Francesa, que foi uma revolução que acabou com o absolutismo, pelo menos na França, isso vai se espalhar por outros países também da Europa, e a Revolução Industrial, ou seja, a economia dos países
deixa de ser muito baseada na questão da mercantilização, ou seja, na exportação de mercadorias, e passa a se basear mais na produção industrial. Chegando à Era Romântica, e isso no século XIX, a gente vai ver o surgimento, veja só, no mesmo século, o surgimento de duas escolas literárias, nesse caso, o Romantismo e o Realismo. Né? O Romantismo vai de 1825 até 1865, e o Realismo vai de 1865 até 1890. O Romantismo foi uma escola literária que foi muito influenciada pelos ideais do Iluminismo, portanto, da Revolução Francesa. Né? Era uma escola literária muito focada na questão da liberdade, do homem, da valorização da natureza. E pouco tempo depois a gente vai ver tudo isso sendo suplantado pelo realismo, que vai apresentar uma nova forma de ver as coisas. Portanto, o homem já não é mais focado numa idealização da realidade, mas na tentativa, no esforço de compreender efetivamente a realidade. No caso do romantismo, a gente teve a presença do poeta Almeida Garré, Alexandre Herculano e o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco ele foi um autor de romances, portanto, ele enveredou pela prosa. Né? No contexto histórico português, houve a Revolução do Porto, a independência do Brasil em 1822 e a Guerra Civil Portuguesa. E o que estava acontecendo? No mundo, o liberalismo burguês e as guerras napoleônicas. No caso do realismo, os principais autores desse período, e aqui nós estamos falando da literatura portuguesa, foi o Antero de Quental e o Eça de Queiroz. E em Portugal, o que estava acontecendo? Houve as reações anticlericais, né, decadência da monarquia e organizações sindicais de primeiras greves. Então, o realismo foi marcado por uma crítica muito forte à influência da igreja ainda na sociedade portuguesa. Foi marcado nesse período também a decadência da monarquia e a organização dos primeiros grupos sindicais, das primeiras organizações sindicais. No contexto mundial, houve o socialismo, o positivismo e a segunda revolução industrial. Chegando ao período do pré-modernismo, do modernismo, que vai do século XIX até o século XX, e vai se estender até os dias de hoje, o que é que a gente vai perceber em 1890? O surgimento do simbolismo. Uma produção literária era marcada pelo decadentismo, e os principais autores foram Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. Então a gente vai perceber uma significativa mudança a partir desse período, a partir do período do simbolismo. Em Portugal, no seu contexto histórico, o que estava acontecendo? Bom, houve a revolução do pensamento republicano, a fundação da República, e também houve uma profunda crise econômica. No contexto histórico mundial, estava havendo a pré-guerra, que mais tarde culminaria na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Houve a psicanálise de Freud e também as vanguardas europeias. De 1915 até os dias atuais, a gente vai perceber como esse momento literário predominante, a escola literária predominante, o modernismo. E o que está acontecendo na produção literária? Bom, houve a revista Orfeu, essa revista que vai dar início ao modernismo em Portugal. Nesse período, os autores foram o Fernando Pessoa, o Mário Sá Carneiro, o Miguel Torga e o José Saramago. José Saramago, que foi o primeiro autor em língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, certo? Então, esse período do modernismo vai de 1915 até o momento que a gente vive agora. E em Portugal, o que é que houve a partir do modernismo, ou seja, nos primeiros anos do modernismo? Houve a fundação do Estado Novo, a ditadura salazariana. Salazar ele deu um golpe e acabou tomando o controle de Portugal, acabando com a democracia naquele momento. Revolução de Cravo, que foi de 25 de abril até 1974. Essa aí foi uma revolução que vai fazer frente à ditadura salazariana e tentar restabelecer a democracia, e a adesão à União Europeia e à zona do euro. Isso aí já é um evento mais recente. E no contexto histórico mundial, o que estava acontecendo nesse período? Que começou em 1915. Bom, houve a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o nazifascismo, né?
nazismo na Itália, pelo nazismo na Alemanha e fascismo na Itália, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, e o fenômeno da globalização, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Então, o que é que a gente precisa entender desse assunto escolas literárias? É entender que, quando nós analisamos os textos produzidos em diferentes épocas, a gente vai perceber que esses textos vão ter características determinadas. E cada uma dessas características vai ter a ver com o momento em que o texto foi produzido. E essas características todas vão ser reunidas na forma de uma escola literária, que vai refletir os ideais, os valores, a visão de mundo, a temática, o estilo de escrita e os tipos textuais adotados pelos autores. Então, quando nós falamos de modernismo, simbolismo, arcadismo, barroco, classicismo, humanismo, trovadorismo, nós estamos falando de escolas literárias. Essas escolas literárias se inserem num período histórico específico e elas são profundamente influenciadas pelo que estava acontecendo naquele momento histórico em que elas surgiram. Vamos passar então agora para o segundo assunto que nós também estudamos no primeiro bimestre, que foram os gêneros literários. O que seriam os gêneros literários? Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, entre outros. Eles se dividem em 4 categorias básicas: lírico, dramático, épico e narrativo. Então, quando nós falamos dos gêneros literários, nós estamos falando de gêneros que possuem uma unidade naquilo que diz respeito aos critérios semânticos, ou seja, aos sentidos que são trabalhados pelo texto, critérios sintáticos, ou seja, como é que o autor constrói a frase nesse determinado gênero literário, fonológico, no caso, por exemplo, dos textos poéticos, em que a gente vai perceber que a sonoridade é um elemento muito importante, formais, que diz respeito a como o autor compõe um texto, e também contextuais, que tem a ver com o lugar, o ambiente social, econômico, político, religioso em que o texto é produzido. E no que diz respeito aos gêneros literários, esses gêneros se dividirão em pelo menos 4 categorias básicas: o gênero lírico, o gênero dramático, o gênero épico e o gênero narrativo. Vamos começar falando do gênero lírico. O que seria o gênero lírico? Quais seriam as características de um texto produzido conforme o gênero lírico? Bom, o primeiro elemento vai ser a expressão de sentimentos e emoções subjetivos. Portanto, no gênero lírico, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o autor ele vai abordar nesse texto aquilo que um eu que se manifesta nesse texto pensa. Então, quando nós lemos um texto lírico, o que a gente está vendo é o sentimento particular de alguém, o pensamento particular de alguém. Por isso que é um texto que expressa sentimentos e emoções subjetivos, ou seja, de uma pessoa que é a voz predominante no poema. Outra característica é o monopólio da voz do emissor da mensagem, ou seja, no texto produzido conforme o gênero lírico, a única coisa que a gente vai perceber vai ser a voz desse eu que vai expressar seus sentimentos e emoções. Nós vamos perceber também o uso da função poética da linguagem. O gênero lírico ele é produzido sempre na forma de poema, predomínio de pronomes e verbos na primeira pessoa, né, já que é uma pessoa que fala, já que é uma subjetividade que se expressa. A gente vai ver muito a presença dos pronomes eu, nós e verbos também conjugados conforme essas pessoas. E a exploração da musicalidade das palavras. Como o gênero lírico é produzido na forma de poema, nós sabemos perfeitamente que num poema a musicalidade é um elemento muito importante. Então é por isso que nós vamos perceber uma forte musicalidade nos textos produzidos conforme o gênero lírico. Uma observação importante é que o gênero lírico é produzido na forma de poema, o que não quer dizer que todo poema pertence ao gênero lírico, como nós vamos ver mais adiante. Outro gênero é o gênero dramático. O gênero dramático basicamente está se referindo a peças de teatro,
né? Pode ser também um roteiro de um filme, o roteiro de uma novela. Vocês devem saber que quando vocês assistem a um filme, ou uma novela, uma série, aquela fala dos personagens foi antes escrita por alguém. E observe que esse é um texto escrito, mas ele não é escrito para ser lido, ele é escrito para ser representado, para ser encenado. Então, onde é que a gente vai ver muito o gênero dramático? A gente vai ver o gênero dramático no teatro e em roteiros, roteiro de cinema, roteiro de novela, roteiro de filme. E vamos às características. Predomínio próprio para representação, como eu falei, é um tipo de texto escrito não apenas para ser lido, mas ele é lido para ser encenado, representado. Apreende a obra literária em verso ou prosa. Por exemplo, quando se fala das famosas obras do teatro grego, Édipo Rei, Heracles, Medeia, as obras teatrais produzidas no teatro grego da antiguidade foram todas escritas na forma de poema. Isso, evidentemente, já não segue hoje. Quando nós vamos pegar um texto produzido hoje para o teatro, para o cinema, a gente vai ver que o texto é escrito na forma de prosa. Outro autor que também foi um teatrólogo e escrevia na forma de verso foi o Shakespeare, né? Passível de encenação teatral, como eu falei, é um texto escrito para ser encenado, representado, e a voz narrativa está entregue aos personagens, atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos, ou seja, a gente está vendo a história a partir das falas dos personagens. Quanto ao gênero épico, o que é que a gente vai perceber nele? Narração de fatos grandiosos centrados na figura de um herói. Então, o que é um épico? Né? Um épico é uma história narrativa, portanto, a gente vai ver alguém que conta para a gente uma história que já aconteceu, e essa história é centrada na figura de um herói. É ele que vai ser o personagem principal, né? A gente tem como exemplo os próprios Lusíadas, né, que tem ali a figura do Vasco da Gama. A gente também tem as epopeias clássicas homéricas, como, por exemplo, a Ilíada, em que o herói principal vai ser o Aquiles, e a Odisseia, em que o herói principal vai ser o Odisseu. Existe a presença de um narrador, portanto, nós acompanhamos a história porque alguém nos conta o que aconteceu, né, com os personagens dessa história. É provavelmente a mais antiga das manifestações literárias, então, quando a gente fala de obras literárias, a forma literária mais antiga a qual nós hoje temos conhecimento foram os textos épicos, né, os textos escritos conforme esse gênero. E surgiu quando os homens primitivos sentiram a necessidade de relatar suas experiências de um mundo duro e caótico. Então, como primeira manifestação literária, a gente vai perceber que os textos épicos vão refletir aqueles sentimentos mais primitivos do ser humano, né? As questões mais originais que surgem no intelecto humano, como, por exemplo, por que estamos aqui? Qual é o propósito da minha vida? Para onde nós vamos? A gente vai perceber essas questões sendo tratadas no gênero épico. E outra coisa importante a se dizer sobre o gênero épico é que nós podemos encontrar, nesse gênero, textos escritos na forma de poema. É por isso que eu falei que, para a gente não confundir o gênero, pensar que poema só tem a ver com o gênero lírico. Não. Nós podemos também encontrar poemas escritos conforme o gênero épico. O que é que a gente faz para não confundir o gênero épico com o gênero lírico? No gênero lírico, a gente vai ver a voz de alguém no poema, ou seja, alguém que fala suas impressões, seus sentimentos pessoais subjetivos. No caso do gênero épico, a gente vai ver a voz de um narrador, alguém que vai contar para nós uma história que já aconteceu, e essa história é centrada na figura de um herói. Por fim, nós temos o gênero narrativo. É a derivação moderna do gênero épico. Por que se diz que o gênero narrativo é a derivação moderna do gênero épico? Porque, como eu falei, o gênero épico ele é uma narração. A gente vai ver o autor contando para nós a jornada de um personagem. Quando nós pegamos para ler hoje um conto, uma novela, um romance, a gente vai ver exatamente isso. A gente vê que a história sempre se centra em um personagem principal. Vamos pensar, por exemplo, no conjunto de romances do Harry Potter. Né? Quem é o autor principal? Quem seria o herói daquela história? O Harry Potter. E ao longo da narrativa dos livros, nós vamos acompanhar
os desdobramentos dos acontecimentos da vida do Harry Potter. Apresenta um narrador em primeira ou terceira pessoa, né? O gênero narrativo, a presença do narrador. Esse narrador pode ser alguém que simplesmente conta para nós a história, mas também pode ser alguém que participa da história diretamente. Né? O caso, por exemplo, do Dom Casmurro, do Machado de Assis. O romance Dom Casmurro, a gente vai ver a história sendo contada pelo protagonista. O uso de uma linguagem mais objetiva, como a gente está falando de um gênero mais moderno, a gente não vai perceber assim, tantos requintes no uso da linguagem, é um texto muito mais claro, muito mais direto. E é contada uma história na qual os personagens atuam em um determinado espaço de tempo, ou seja, toda a narrativa ela vai se passar num momento específico e em um lugar específico. Para terminar, na nossa revisão, vamos relembrar aqui o assunto do elementos da narrativa. Né? O que seriam os elementos da narrativa? A sequência narrativa pode ser apresentada na forma de prosa ou poesia. E o objetivo da sua matéria é mundo individual, mundo das relações humanas, que culmina no mundo social. Então, toda vez que nós acompanhamos uma narrativa, nós vamos observar que toda narrativa ela é focada em um personagem ou em um número restrito de personagens. A primeira coisa que nós percebemos é o personagem, a primeira coisa que nos é apresentada é o personagem. Esse personagem, porém, não vive num mundo isolado, ele vive num mundo com outras pessoas, ele vive num mundo em que ele se relaciona com outras pessoas. Então, a partir dessa integração entre o indivíduo e as pessoas com as quais eles convivem, isso vai ser formado um mundo social. E as narrativas elas vão tratar justamente sobre esse mundo social. O mundo social em que existe um indivíduo que está inserido e que se relaciona com outras pessoas. Nós temos aqui, portanto, as categorias dos elementos da narrativa, ou seja, o que é que nós podemos encontrar, quais são os elementos que nós podemos encontrar em uma narração. O primeiro elemento que a gente vai observar em uma narração vai ser o narrador. Quem é o narrador? O narrador é quem nos conta a história que ali está sendo narrada. Esse narrador pode ser um narrador personagem, ou seja, o narrador ele participa da história, ele está inserido na narrativa. Pode ser um narrador observador, ou seja, alguém que não participa da história, mas que simplesmente nos conta o que está ali acontecendo. E pode também ser um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? O narrador onisciente é um narrador que não só nos conta a história, o que é que está acontecendo ali, mas também revela para nós o que se passa na cabeça dos personagens. Então ele é um narrador capaz de entrar na mente dos personagens e dizer o que é que os personagens estão sentindo, o que é que eles estão pensando. Outro elemento importante também na narrativa vai ser o personagem. Né? Esses personagens, ou personagem, ele pode ser plano, esférico ou tipo. Seria um personagem plano. O personagem plano é aquele tipo de personagem que tem as suas características, a sua personalidade bem definida. É como, por exemplo, em pensar nas histórias de super-heróis clássicas. Você tem a figura definida de um herói em que só faz bondade e a figura do vilão que só faz maldade. Não há uma polaridade no comportamento desses personagens. Quando a gente percebe personagens que vão ser uma mescla de diferentes sentimentos e de diferentes valores, a gente vai estar diante de um personagem esférico. O que é um personagem esférico? É um personagem que, ora, ele um comportamento tal e num outro momento ele muda esse comportamento. E nós também temos o personagem tipo. O personagem tipo é aquele personagem que na realidade está ali para representar alguma coisa, geralmente um tipo social. Por exemplo, naquele texto que nós trabalhamos, que vocês devem ter lido, o Auto da Compadecida, os personagens do Auto da Compadecida são personagem tipo. Cada personagem ali vai representar alguma coisa. A gente vai ter ali então personagens que vão representar a classe dos mais pobres, personagens que vão representar a classe do clero, outros personagens que vão representar a classe dos patrões, ou seja, cada personagem está ali para representar alguma coisa. Toda narrativa também ela vai se passar num espaço, ou seja, em um determinado lugar. Esse lugar pode ser físico, né? A gente nota um lugar físico quando o narrador nos descreve onde é que
a história está sendo contada, ou seja, ele faz uma ambientação, mas também pode ser um espaço psicológico, ou seja, é uma narração mais focada na mente do personagem. Toda a história também vai se passar em um tempo. Esse tempo pode ser cronológico, ou seja, a gente percebe claramente a passagem do tempo, as horas, os dias, os meses, os anos, ou também pode ser psicológico, ou seja, a gente não tem uma noção clara de quando a história está ali acontecendo, porque a narração é muito focada no personagem, em seu íntimo, em seu psicológico. Outro elemento também importante da narrativa vai ser o herói. O herói, entende-se, é o personagem principal da história. Esse herói pode ser um herói clássico. O herói clássico é aquele que vai salvar a mocinha no final da história, aquele herói que ele representa todas as qualidades de nobreza, de moralidade, né? Porém, a gente vai ver mais adiante o surgimento de um novo tipo de herói, que é um herói moderno. O herói moderno é um herói que já não vai ter tantas qualidades. Ele é um herói das histórias muito do romantismo, que são aqueles personagens que não sabem bem o que eles vão fazer da vida deles, são personagens amargurados, né? Esse seria o herói moderno, é aquele herói que procura o seu lugar no mundo. O herói clássico, ele sabe qual é o seu lugar, ele sabe qual é o seu valor. O herói moderno, não. E nós vamos ter, por fim, o anti-herói. Quem seria o anti-herói? É quando a história, né, ela não é focada no herói da história, ou seja, naquele que vai resolver o problema no final. É quando o anti-herói ele vai surgir quando a narrativa vai se centrar no vilão da história. Por exemplo, esse ano passado a gente teve o filme Coringa, que é o personagem clássico do Batman, né? Veja que nesse filme o personagem principal não é o Batman, ou seja, o herói. O personagem principal vai ser o vilão. Portanto, no filme Coringa, o Coringa ele é um anti-herói. Por fim, nós vamos ter o enredo. O que é o enredo? O enredo é aquilo que nos é contado, ou seja, o que é que acontece no começo? Como é que a história vai se desenrolar no desenvolvimento e qual será finalmente a conclusão, ou seja, como é que a história acaba. Isso tem a ver com o enredo. Então, pessoal, esses foram nossos assuntos, né? Escolas literárias, elementos da narrativa e gêneros literários, foram os 3 principais assuntos que nós vimos no primeiro bimestre. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre esses assuntos que foram vistos nessa videoaula, vocês aproveitem para tirar essas dúvidas na monitoria. Um forte abraço e até a próxima.